Estamos em 8. Ok, vocês já estão me vendo? Sim, tô vendo a Sim. senhora. Então vamos lá. Então é isso, né, minha gente? Vocês conseguiram compreender quanto eu estava querendo falar para vocês. Já acho que a maioria já entendeu as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né? Então é a questão da qualidade de vida, né? A questão da cidadania mesmo, seus direitos e deveres, a questão, né, a garantia do cidadão, né? Pelo menos para a sua sobrevivência. E com isso, né, é tudo aquilo que nós somos capazes de produzir, aquele país, ser distribuído de uma forma igualitária, fazendo com que isso cause, né, o desenvolvimento econômico, né? Porque um dos recursos, vocês vão entender que um dos recursos econômicos é a questão das pessoas, né? A questão de como as pessoas são capazes de estar produzindo. Isso interfere o quê? Condições físicas, né? Físicas, emocionais, né? E a capacidade, porque isso interfere na sua produção. Principalmente por isso que eles falam assim, brasileiro é um povo extremamente criativo e eles gostam de estar investindo principalmente nesse profissional, né, na criatividade. Tanto que as nossas agências de publicidade são uma das melhores do mundo. Mas, entretanto, qual é a grande problemática do brasileiro? É a questão ética. Né? A questão do jeitinho brasileiro é algo que interfere principalmente nas escolhas desse profissional. Eu estava vendo ontem, infelizmente, né, na internet, não sei qual é o site, não sei nem se isso é verdade, mas que o atraso desses R$ 600 para a população que mais necessita é que houve um número imenso de pessoas que não necessitam e que fizeram o cadastro e que fez com que o sistema, né, não suportasse, até porque para poder estar fazendo todas as análises. Infelizmente, eu não duvido que isso realmente seja uma verdade. Né? Por causa que eu vi conheço. isso daí também. Oi? Eu também vi isso daí. Você também viu, né? E infelizmente eu acho que isso pode ser uma verdade, porque as pessoas que não necessitam estão entrando porque assim é para ganhar uma vantagem, né? Então essa é a questão ainda ética do comportamento do brasileiro, tá tirando de quem realmente está passando fome. Né? Bom. A teoria do desenvolvimento econômico engloba 5 casos seguintes: introdução de um novo bem, né? Chamado também essa questão a questão da criatividade. E Schumpeter defendia isso, dessa questão. E não é infelizmente, é algo realmente que está aí desde 1950, que foi quando ele morreu, né? Mas é algo que está cada dia mais a necessidade de sermos criativos. Criativos nos processos da elaboração dos nossos serviços, né? Na diminuição para que eu possa ser mais eficiente, porque a utilização de menos recursos, lembra que eu já havia conversado com isso? Ou então eu introduzi a necessidade das pessoas, né? Eu estava lendo, eu vi no Facebook aquele tag, né? Que é tipo uma agência literária para que você paga ou R$ 49 ou R$ 54 para que você receba um livro que eles mandam, que são os clássicos, e esses de R$ 54 eles mandam de um livro inédito, né? E aí as pessoas falam assim, mas eu não posso escolher e tudo mais. Eu falei assim, mas se você pode escolher, você vai na Amazon, né? Você pega e compra lá. Assim, porque eu fazia parte do círculo do livro e lá eu comprava, lá eu escolhia. Mas, assim, é diferente. Livro, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? É um novo produto que eles estão fazendo, né? É uma questão de surpresa para que você possa estar reconhecendo outros autores, né? Que você conheça outros tipos de literatura. Então, é algo
inovador nesse meio. Porque se você quer escolher, você escolhe o livro que você quiser e você recebe na sua casa. Você compra, né? Na Amazon. Eu sei porque eu gosto de comprar na Amazon, mas tem outros, né? Mas esse é uma forma que ele achou diferente, né? É um novo bem, né? Para aquele público que, se for escolher, não vai ser diferente, tá? Introdução de um novo método de produção, foi isso que eu falei, da forma como você elabora o seu fluxograma, né? Ou então você fala assim, não, vou produzir de uma forma diferente, foi mais ou menos como quando a questão da energia elétrica, né? Thomas Alva Edison fez a eletricidade, mas a que fez em grande escala criou a eletricidade foi uma outra pessoa, né? Então, mas assim, todos foram pela questão da eletricidade, mas foi por outros métodos de produção, né? E hoje eu posso estar produzindo energia por outras fontes. Hoje eu posso ter a eólica, eu posso ter a solar, né? São outras formas de produção para que eu possa ter a energia. A abertura de um novo mercado, de alguém que possa estar adquirindo o meu bem ou serviço, de eu introduzir aquele desejo daquelas pessoas, isso sempre foi, né? Isso sempre ocorreu, tanto que influencia nas questões políticas, né? Porque a abolição da escravatura não foi, da escravidão não foi por causa né, da pessoa, por isso que eles não consideram 13 de maio a questão do orgulho, né? Por isso que sim, é novembro, dia 20 de novembro, que eles consideram a questão, né, realmente da liberdade dos escravos. Por quê? Porque foi por uma pressão política, né? Foi por uma pressão principalmente do mercado externo, a questão já estava na Revolução Industrial, e você imagina de você pegar e começar a trazer fábricas para um país agrícola, né, de um tamanho de um continente para o Brasil. Então, foi essa pressão realmente internacional que fez com que a princesa Isabel desconsiderasse a pressão interna. Né? E o Brasil foi um dos últimos países a libertar seus escravos. E se nós formos considerar a questão da liberdade dos escravos, os escravos ficaram libertos, ficaram escravizados por mais de 300 anos. A liberdade dos escravos voltou o quê? 150 anos, por aí. Então, existe um grande ato social referente sobre essa questão, né? Mas não é aqui que nós vamos estar falando de políticas públicas, né? Mas, infelizmente, as políticas públicas, elas entram também depois das políticas econômicas, né? Para poder estar suprindo as necessidades dessa parcela da população, que não são minorias, mas sim uma grande maioria que faz parte, né, dessa nação. Então é isso, né? Então abertura de um novo mercado, e esses mercados eles não se preocupam como que os outros vão reagir e tudo mais, né? Vou lá mesmo. Foi o que a Inglaterra fez com a Índia, né? De estar realmente, e por isso que Gandhi teve toda essa projeção, porque a interferência inglesa lá na Índia, e principalmente por causa das questões comerciais, né? Para quê? Busca de novo mercado mesmo, porque estavam querendo, a Europa não estava suprindo mais a sua demanda, né? Eles precisavam estar expandindo. Né? Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semi-manufaturados, né? E façam com que eu possa estar. Por isso, o presidente fala sempre, né, da questão do nióbio, né, porque nós somos grandes produtores de nióbio, né, e aquela coisa toda, mas é por quê? Porque é uma oferta de matérias-primas, né, que nós possuímos, e o Brasil sempre foi um grande produtor de matérias-primas. E aí esse que é o grande problema nosso, né, porque o que acontece? Nós temos que estar agregando valor aos nossos produtos. A gente sempre dá esse exemplo de que nós produzimos
a laranja, nós importamos o suco de laranja, sendo que, na verdade, nós já poderíamos estar produzindo o suco de laranja, porque eu já estou agregando valor ao meu produto, né? Como nós fazemos com papel, o papel aqui, né? Papel celulose, o papel é um dos maiores produtos agregados que tem, porque passou por todos os processos de manufatura, de produção, e se tornou papel, entendeu? De uma casca de árvore se tornou papel. Então, tem valor agregado naquele produto. Então, é isso que nós precisamos estar fazendo. Só que nesse momento, nós talvez tenhamos perdido, né? Uma parte do tempo, e eu não sei se nós iremos conseguir estar fazendo com que entrar nessa questão de tecnologia, porque entra muitas questões de ciência, pesquisa, e infelizmente nós não temos uma cultura que valorize realmente isso. Né? E isso foi instituído desde a formação do povo brasileiro. Né? Porque a educação nunca foi valorizada, muito pelo contrário, as pessoas consideram, aquela pessoa é fresca, aquela pessoa é isso. Nossa, como ficou metida, né? Por ter a questão da educação, mas como forma de conhecimento, né? E conhecimento como forma de estar produzindo riquezas, né? Tanto que nós, na nossa balança de pagamentos, nós temos o quê? É tudo aquilo que é produzido, que é a balança comercial, aquilo que eu negocio. Então, geralmente, é soja, produtos agrícolas, café, são as coisas que nós produzimos, o país. E a balança de serviços, que é a questão do turismo, né? E aquilo que eu produzo de conhecimento, que são as patentes, né? Nós somos baixos, né? Então, o que faz com que nosso PIB fique elevado é a nossa balança comercial. Olha só que tristeza. Por quê? Porque nós não temos uma cultura realmente referente a questões de serviços, tais como o turismo. O turismo não é algo que é realmente evidenciado e que deve ser uma fonte de riqueza extremamente necessária para a questão de nós atrairmos e trazer, né, dinheiro para o nosso país. E essa questão intelectual de produzir patentes, de produzir algo, né, que faça com que as pessoas possam estar de propriedade intelectual, tá bom? Então, essa é uma situação que a gente vivencia. Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, né? E aí, qual que seja essa questão? Quais são essas indústrias que podem aparecer? Elas são mais diversas, né? Embora que no município, eu falo assim, porque não, assim, elas são as mais diversas, elas podem estar sendo instaladas em qualquer lugar? Pode ser, né? Hoje nós temos essas global players, eu não sei mais se elas estão se instalando em algum lugar, porque na verdade nós montamos produtos e serviços, né? Serviços não, nós montamos os produtos, talvez serviços também, porque a propriedade intelectual de um carro, né, alemão, ele pode ser produzido na Alemanha, né? A questão da ideia e aí as peças vêm da Coreia, vêm do Japão, vêm dos Estados Unidos, vêm do próprio Brasil e onde é montado aqui. Mas o projeto, né, o serviço começou na Alemanha, né? Porque na verdade por isso que elas são montadoras. Então, e hoje a Nike, né? Onde que fica a fábrica da Nike? Não sei, né? Ela simplesmente faz um produto e aí ela pega e desenvolve em aquele lugar onde for mais barato. Não é isso? Né? Então, o que acontece? E para quem que fica toda essa questão dos impostos? Né? Hoje eu estava falando sobre o Airbnb. Né? É injusto. Para quem que fica esses tributos? Né? Para quem que fica? Não fica para ninguém, porque não tem como estar cobrando. E aí é injusto para com as pousadas, que elas têm
todo um pagamento para poder estar sendo realizado, né? A mesma coisa para o Uber, né? Quem é o município que fica com o Uber? A receita do Uber, a receita fica para o município sede, né? São Paulo. Não fica, né? E assim, existem várias formas de indústrias, e é que nós como Estado, né, no caso os representantes do Estado, tributaristas, precisam estar analisando essas novas formas de relações comerciais existentes. Ok? Correntes neo-jupiterianas e ou evolucionistas. Surge nos anos 80 com o intuito de recuperar, a partir dos trabalhos de Schumpeter, o conceito da inovação como motor da dinâmica capitalista, abandonando o referencial de equilíbrio clássico, né? Então, o que acontece? Então, todo esse movimento surge a partir da década de 80, onde o mundo que eles consideram também aqui no Brasil, principalmente, a década perdida, principalmente nas questões econômicas, porque econômicas, sociais, democráticas, não é? Aqui no Brasil, nós ainda estávamos começando com a Carta Cidadã, nós estávamos voltando com a questão dos nossos direitos, não é? Sociais, econômicos, né, e políticos, que até então nós não tínhamos mais. Então, e nós estávamos assim, como eu já havia comentado com vocês, as questões dos produtos e serviços aqui, para que nós pudéssemos ter uma linha telefônica, nós entrávamos um plano de expansão e nos vendiam ações, né? Ações que depois nós tínhamos que colocar no imposto de renda. Né? Então, uma linha telefônica, na verdade, eram ações que era colocado no imposto de renda. Não era essa questão democrática de que todos tinham acesso à comunicação. Hoje, todos os integrantes de uma família têm um celular, ou seja, foi democratizado a partir do momento que eu também, né, eu tenho a agência reguladora, que é no caso a Anatel, mas eu possibilitei de que todo mundo tivesse agora, as pessoas hoje não querem mais telefone fixo, né? Ou para que eu vou ter telefone fixo? Se quiser falar comigo, fala por meio do celular, né? Mas todo mundo consegue a questão de se comunicar. Mas antes era o quê? Era uma estatal, era uma empresa que pertencia apenas ao governo, e isso não possibilitava que todos pudessem ter acesso. Foi só a partir da década depois, né, da reabertura, né, do comércio e da privatização de algumas indústrias, que fez com que o Brasil pudesse estar democratizando o acesso, principalmente à comunicação, né, que hoje todo mundo tem celular e que pode estar se comunicando. Isso é também um princípio democrático. Tá? E aí entra também, né, a globalização, ele faz com que aumente a concorrência, faz com que, como as pessoas têm mais acesso, elas começam a exigir mais. Né? Elas desejam outros produtos, e serviços. Ela não quer mais se contentar com o seu Fusca, né? Uma Brasília amarela, né, que nem diziam os Mamonas, ela quer o quê? Ela quer algo a mais, ela precisa, né? E com isso, o nosso parque industrial, com isso, nós somos bombardeados por uma série, né, de carros coreanos, chineses, americanos, mas aí agora eu começo a escolher o que carro eu quero usar. Bom, e surgem o quê? Isso possibilita para que eu possa exigir mais, né? Como consumidora, eu tenho esse direito de estar exigindo e também de estar reclamando, né? Começa a surgir outros tipos de direitos do cidadão, o saque, né? O cidadão tem o direito de reclamar pelo aquele produto que explodia quando você estava colocando na tomada. Hoje não é mais aceitável, porque
a questão da qualidade, a qualidade não pode mais ser vista como algo que é caro, por isso que é, né? Por isso que por isso que é de qualidade. Não, a qualidade tem que estar dentro dos produtos, tem que fazer parte do produto. Ele simplesmente tem que criar uma vantagem competitiva para o consumidor de algo, mas a qualidade dele ser bom, ele tem que ser feito, ele tem que ser um produto bom. E nem por isso ele tem que ser mais caro, tá bom? É por isso que nós, né, começamos a comprar os nossos potes, deixamos de comprar Tupperware, né? Não é verdade? Hoje você vai lá no chinês e você compra produtos tão bom quanto, não é? Tem alguma representante aqui da Tupperware que vende Tupperware? Porque eu já criei uma confusão por causa disso. Hein? Não? Ou não sabe nem do que eu estou falando? Não, professora, ninguém vende Tupperware aqui, não. Ninguém vende Tupperware, não, porque esse outro dia eu Tem gente que vende doce, tem gente que vende marmoraria, vende madeira, mas Tupperware não. Tupperware não, eu já né? vendi, eu amo Tupperware. É, né? Mas é muito caro Tupperware, hein, Renata? Ai, mas meu marido briga comigo. Oi? É... Porque Tupperware realmente ela é excelente, é um produto muito bom, mas é muito caro. Então, mas é um produto bom. Ele é excelente. Você já comprou mas... a Tupperware de verdade? Minha mãe, ela tem a coleção dessas Tupperware. É cara, mas vou te falar, ó, tem anos que ela tem. Anos, eu sei, opa. Minha mãe é viciada também em Tupperware, só que assim, é o seguinte, se ela vai mandar um negocinho para mim, é no pote de sorvete, porque é bem ruim. Isso, minha mãe também. É ruim que a gente encosta na Tupperware dela, de forma alguma. Até dá para entender, porque é muito caro, entendeu, gente? É muito caro. Se eu deixar cair no chão, então, minha filha, parece que eu tô deixando cair. Arranhar e colocar no micro-ondas, nem pensar. Entendeu? Então, assim, mas aí você agora você tem condições de comprar alguns produtos, não vou dizer da qualidade da Tupperware, tá bom, gente? Para eu não ser crucificada. Mas assim, que vocês possam atender a sua necessidade, que antes nós não tínhamos, tá? Bom. Ai, aqui. Vamos lá? Essas correntes, esses autores estão situados em dois grupos não rivais, voltados ao desenvolvimento de modelos evolucionistas e voltados à análise de geração e difusão de novas tecnologias, destacando uma inter-relação com a dinâmica industrial e a estrutura dos mercados. Então, veja só, eles não competem entre si. Tá bom? Mas eles são voltados ao quê? Ao desenvolvimento, tá, gente? Eles pensam em quê? Em produtos que possam realmente estar fazendo com que sejam... Não tenha mais como você ficar sem, tá? Não tem. E aí isso entra principalmente essa ferramenta que nós chamamos de tecnologia, né? O estudo da técnica. E com isso faz com que eu possa ter, né, produtos e serviços, uns aplicativos ou outros tipos de coisas para poder estar não só facilitando a vida, mas principalmente, gente, de forma com que a pessoa não consegue mais ficar sem, tá? Eu não consigo mais ficar sem esse tipo de tecnologia ou sem esse tipo de serviço. Grande importância dada ao papel da concorrência, geradora de assimetrias e indutora de inovações, né? A concorrência, ela é extremamente salutar, principalmente para o consumidor, né? O que acontece? As empresas, elas principalmente quando ela procura estar fazendo com que crie uma vantagem competitiva sobre determinado produto ou serviço, tá? Durante um tempo, a concorrência, e isso eles brigam entre si,
Durante um tempo, aqui no Brasil, né, o Omo, sabão em pó Omo, sempre foi um dos maiores referência de sabão em pó, né? E aí o sabão em pó sempre, né, ficou lá em cima e tudo mais, até chegar o sabão em pó brilhante, que veio com uma mudança de comportamento, de embalagem, tá? Que foi a embalagem plástica, que atendeu principalmente porque assim, as donas de casas elas reclamavam da embalagem de papelão, porque ela molhava, se dissolvia e tudo mais. Então a plástica, né, fez com que houve o quê? Uma vantagem competitiva por um determinado momento pela apenas a embalagem, né? O sabão brilhante fez com que ela tivesse uma vantagem competitiva, tá bom? Então, os concorrentes, ela traz inovações. Ela traz algumas inovações necessárias e eu posso fazer isso nos meus produtos. Isso é quem acaba ganhando é o consumidor. Bom, antes nós tínhamos carburador, hoje já não temos mais. A indústria automobilística ela trabalha muito com referência a esse tipo de mudanças na mecânica, né, dos carros, que fazem com que eles fiquem mais potentes. Então, isso o quê? É a questão da inovação, né? São inovações que colocam dentro desses produtos. Eu posso também estar inovando, né? Aí que está a grande sacada das empresas, que eu preciso fazer com que isso se torne uma vantagem competitiva, isso se torna um referencial para que eu possa estar adquirindo sempre aquele produto e serviço. Bom? Eu posso também fazer, eu lembrei aqui, a Coca-Cola, como eu já havia comentado com vocês. Qual que é o diferencial dela? Ela tem um diferencial em logística, né? A logística da Coca-Cola é excelente. Ela, em todo lugar que você vá no planeta, né? Você, em qualquer lugar mais remoto e distante, você pede uma Coca-Cola e você encontra a Coca-Cola. Por que ela fez, né? Ficar dessa forma, porque um líquido preto, né, com gosto de remédio, não faz com que tenha tanta aceitação assim. Mas se tem só aquele produto em todo lugar, você acaba pedindo esse produto. Então, a logística da Coca-Cola, ela é um diferencial, né? Ela é um diferencial. Ainda falando sobre a questão da Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola não entra só na questão ela entra na questão de líquidos, né? De bebidas não alcoólicas. E aí ela adquiriu várias outras, né, empresas para poder suprir, principalmente quando entrou com aquela questão principalmente quando ela, aqui no Brasil, né, ela criou uma outra estratégia de inovação, que foi o quê? Comprar uma grande parte dos refrigerecos, né, para poder estar atendendo aquela faixa D e E, porque os seus produtos estavam sendo, né, substituídos por esses refrigerecos. Então, ela comprou uma grande parte dela, como ela comprou também as linhas de sucos, né? Que a Del Valle, acho que agora é dela. Por quê? Porque as pessoas não estavam bebendo mais refrigerantes. Então, para que ela pudesse estar... Tudo isso são inovações no seu processo de gestão, que faz com que elas tenham uma vantagem. Não é só a inovação de produtos, é na sua gestão, né? É na sua gestão. A inovação, de acordo com a teoria neoschumpeteriana,
É a mola mestra da dinâmica capitalista. Ou seja, né, do capital, é daquele empresário que não tem interferência, são as ideias liberais, né? Ainda lá, lembra lá em filosofia que eu né, comecei a falar com vocês, quando eles começaram essas ideias de dizer, né, que o Estado não deve interferir na economia, surgindo assim as ideias liberais e a questão do capital. Então, são as ideias capitalistas, também fazem parte integrante do processo concorrencial, da concorrência. Né? Este é o fator que faz com que no capitalismo o desenvolvimento das forças produtivas se dê a um ritmo muito mais acelerado do que nas sociedades pretéritas, as sociedades do passado. A sociedade capitalista é isso, ela é dinâmica, ela sempre traz alguma vantagem competitiva, seja em algum produto inovador, e isso acontece também, vocês acho que vão ter em produção, quando nós falamos do ciclo de vida do produto. O que é esse ciclo de vida do produto? É pena que aqui não dá para... Ele inicia assim com a questão do desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, tá? É bem no comecinho, aí ele cresce. Quando ele vai crescendo, porque eu já pesquisei, já desenvolvi, eu lanço no mercado. Eu lancei esse produto no mercado, aí tem a sua aceitação, né? As pessoas querem experimentar. Nossa, que legal, tudo. Só que aí chega num momento que ele começa a descer, né? E aí que eu começo assim, poxa, eu não posso permitir que esse meu produto de serviço, né, esse meu produto caia, porque eu já tive um investimento muito grande dele. E quando ele está subindo, e quando ele chega no meu ápice, é porque é ali que está meu lucro. Então, o que eu faço? Eu faço uma pequena inovação nele, porque a minha base já está instituída. Qual que seria essa minha pequena inovação? É quando eu tenho o meu pomarola, né? Ó, pesquisei e desenvolvi aí o meu pomarola, meu molho de tomate, delicioso demais. Cheguei lá em cima, ele é o melhor que tem de todos, mas agora ele já está começando a descer. Eu não posso perder esse investimento. Aí eu coloco o meu pomarola com ervas finas. Coloco lá um pouquinho de ervas finas. Não fiz algo diferente? Não inovei? Hein? A minha base é a mesma. A minha base é a mesma, né? Mas aí o meu produto não cai, porque as pessoas começam a estar querendo experimentar o pomarola com ervas finas, né? E assim por diante. Aí depois eu crio um outro lá com mais um outro lá, de uma outra erva, e assim por diante. A maioria, vocês já viram isso nos produtos, nas gôndolas no supermercado? Hein? Sim, é bem comum até. É extremamente comum. Por quê? Porque eu já peguei, eu tenho que, assim, eu já investi. E é nesse momento que eu estou começando a ganhar dinheiro. Né? Quando eu começo o meu produto a cair, significa, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso perder aquele investimento. Né? E aí, então, é o ciclo de vida de produto. Mas é natural que hoje vocês veem, né, alguns produtos que saem de linha, que nem o caso, assim, eu adorava aquela bolacha chamada Maria, né? Que era de chocolate, principalmente. Hoje, acho que talvez a Bono se assemelhe um pouco mais com ela, mas por quê? Porque ela muda, né? Isso é extremamente comum, né? Se utilizar, se fazer, mas é uma estratégia que nós fazemos, que a indústria faz para que ela se torne, assim, uma forma, né, de nós estarmos mudando algo para que eu tenha uma pequena vantagem competitiva. Ok? Vamos ver aqui. Falei nessa aqui, né? O empresário schumpeteriano tem um papel fundamental na economia. Ok? Gente, essa abordagem que eu estou falando podemos dizer que é aquela que nós estamos vivendo. Não é? Nunca se investiu tanto, principalmente no capital humano, e para que as pessoas realizem seus planos de negócio. Né?
nunca se investiu tanto, nunca se solicitou tanto para que nós pudéssemos, até porque as empresas hoje estão com outros perfis, né? Não, essa mão de obra, não acredito que vai ser absorvida por, né, uma grande devida demanda por todas essas empresas. Então, nunca se teve um papel tão fundamental o empresário, né, para a economia que nós estamos vivendo hoje. Partindo de um modelo estacionário, o empresário schumpeteriano é responsável pela dinâmica econômica através, fundamentalmente, das inovações tecnológicas, né? Então, esse empresário, por meio de aplicativos ou então por meio de algum produto extremamente essencial e que depois nós começamos a pensar, nossa, por que eu precisava disso para facilitar a minha vida, né? Esse é o papel do empresário que na economia global está necessitando, né? Ou reinventando produtos e serviços. Eu vi ontem no Fantástico aqueles cinemas que as pessoas ficavam dentro do carro, né? Algumas cidades estão reinventando aquele tipo de lazer, né? Já que as pessoas não podem sair né, se locomover, e aí ficam dentro do carro assistindo filmes, né? Era algo que existia antes, principalmente na década de 80, e agora foi reinventado. Por quê? Né? Algo que antes tinha sido desconsiderado, reinventou devido à questão da Covid, né? Então, pensou e estava cheio, e tinha gente querendo entrar e não podia, por causa que precisava obedecer corretamente as regras, né? Então, é isso, né? Ele percebeu que ele precisava estar ganhando dinheiro e vamos atender de que forma? Então, isso é algo que nós falamos sempre, né? Alguns verem a dificuldade algo que faça parar, outros veem oportunidades, né? Foi isso que nós procuramos fazer com a análise SWOT, para que vocês pudessem estar observando isso na questão de uma estratégia para que nós possamos estar analisando esse mercado competitivo que nós estamos inseridos, tá? Aqui eu tenho os trabalhadores de Schumpeter e dos neo-schumpeterianos permitem uma análise dinâmica da realidade econômica, à medida que se afastam do referencial do equilíbrio clássico. Qual que é o equilíbrio clássico? Eu produzo aquilo, a quantidade das pessoas que podem estar consumindo aquilo que eu estou produzindo. Esse é o meu equilíbrio clássico, a lei da oferta e da procura. Não é? A partir de quando isso não existe um tal desequilíbrio, aquilo que eu estou produzindo, ninguém está comprando, significa o quê? Né? É aí que deve aparecer, né, esse profissional, né, que trabalha com essa linha de Schumpeter, né? Porque é uma dinâmica da realidade econômica. E aí eu utilizo ferramentas. Essas ferramentas que eu posso, que nem eu falei para vocês, pode ser uma análise SWOT, pode ser as 5 forças de Porter, que depois eu vou estar falando aqui com vocês, né? Por quê? Para que eu veja essa dinâmica competitiva dos meus concorrentes, dos produtos substitutos, daquilo que poderá estar influenciando o meu mercado, o meu estabelecimento, né? O meu negócio, tá bom? Aí, críticas. Análise reducionista da realidade econômica, muito apegado ao papel da firma, muito apegado ao papel da empresa, né? Infelizmente, eu sei que eu estou vendo a situação que nós estamos vivendo, referente principalmente a muitos comércios fechados, né? E aí as pessoas, porque veem apenas a situação dela, e eu entendo isso, não vou dizer que não, referente às questões, a pessoa precisa trabalhar, né? Mas as questões econômicas, gente, eu já vou avisar que está aqui para cair e eu já vou abrir uma outra, tá bom? Ok? Então, eu estou vendo aqui as pessoas reclamando muito, né, referente, e com razão, porque realmente caiu.
nós